Então, meus amigos, vamos aqui para a primeira pergunta. Tem uma pergunta muito importante da Laís. Meu filho tem 6 anos e o IgE dele está em 1289. O que posso fazer porque a médica disse que está muito alto? Laís, realmente ele está alto. É um anticorpo produzido. Aqui a gente aprofunda bastante, tá? A gente não é superficial aqui. Pode ser que eu use alguns termos técnicos, então isso é importante porque o ser humano ele tem uma plasticidade cerebral muito boa, sabe? Que a gente acaba absorvendo várias informações. Eu sou um grande entusiasta por outras áreas do conhecimento humano, pela geopolítica, pelo direito. Então eu estudo como forma de hobby, né? Eu estudo essas áreas da aviação, entendeu? Então a gente acaba aprendendo muito. E eu acredito que tem até inclusive um seriado no Netflix muito interessante, se chama Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy. E o Grey's Anatomy fala muito sobre questões ligadas à saúde e também o próprio Dr. House. Então, quanta coisa importante ali é colocada, né? Muitas doenças raras, né? Porque a gente tem que, de certa forma, colocar doenças assim enigmáticas que acometem poucas pessoas. Mas é interessante porque o público leigo acaba absorvendo aquilo e acaba aumentando a cultura geral. E uma nação com uma cultura geral eclética, com um conhecimento realmente que vai levar a essa nação a um desenvolvimento socioeconômico, é muito importante, né? Não a cultura lixo, né? Porque informação você tem demais, né? Só que você tem muito lixo, então você tem que ficar catando aquelas coisas, aquelas pérolas no meio do lixo, né? E a gente tenta então trazer pérolas para vocês, tenta trazer joias, tenta trazer coisas realmente, apesar de pérola ter um sentido aqui no Brasil depreciativo, né? Mas a gente tenta trazer para vocês informações úteis e vocês possam então garimpar essas informações úteis no meio do lixo. Então a gente sempre vai falar num termo mais técnico, associado a termos leigos, ou seja, a gente fala uma palavra técnica e o seu sinônimo leigo, para que vocês possam entender, tá bom? Então, Laís, o seu filho, ele está com 1289 de IgE. A IgE é um anticorpo que, na sua maioria das vezes, ele é produzido pelo linfócito B. Linfócito B são as células linfocitárias que produzem anticorpos, e na sua maioria das vezes ela é produzida justamente por causa de uma ação chamada ação TH2, de linfócitos TH2. Linfócitos TH2 que estimulam o linfócito B através de várias interleucinas. As interleucinas são como se fossem mensagens dadas às células, e ele recebe essa interleucina e, consequentemente, ele começa a produzir então o anticorpo da classe IgE. Essa reação a gente chama reação de Gell-Ecumbis, reação de classificação de reações imunológicas de Gell-Ecumbis, onde nós justamente temos a reação do tipo 1, que é a reação de hipersensibilidade IgE mediada, tá bom? Então isso é muito importante para nós entendermos. Então pode ser que a produção dessa IgE ela esteja sendo causada por esse tipo de mecanismo IgE mediado de reação do tipo 1 de Gell-Ecumbis, produzido pelo linfócito B, que isso, bem na verdade, resumindo, seria então uma reação alérgica, tá? 1289 realmente é muito alto, dependendo então da faixa etária, é mais alto ainda, né? Porque em adulto o normal é ter 100, 120 e dependendo da faixa etária de criança, então isso vai diminuindo, então realmente é muito alto. Existe uma outra condição clínica que não é uma condição comum, é bastante rara, que é a chamada síndrome da hiper-IgE, tá? Onde você tem um aumento na produção de IgE através da produção de clones de linfócitos B que vêm a produzir essa IgE, mas ela não é justamente ligada à questão de alergia, de atopia, né? Ou seja, de um componente alérgico hereditário. Atopia é um componente alérgico hereditário, ou seja, que tem um passado hereditário. Então não existe essa ligação, e sim um defeito genético onde o organismo ele produz em grande quantidade o anticorpo IgE, chamada síndrome da hiper-IgE. É considerada uma doença rara,
não é uma doença comum. A grande maioria dos casos de aumento de IgE no nível do seu filho justamente estão ligados à alergia. Muito importante nós deixarmos bastante claro isso, mas existe uma pequena parcela e é importante a gente deixar isso informado, até não especificamente para o seu filho, mas para as milhares de pessoas que assistiram esse vídeo, que por acaso pode haver um ou outro que tem essa síndrome da hiper-IgE. É importante nós deixarmos essa informação, que pode também estar relacionada com essa doença rara, que também é chamada de síndrome de Jó, tá? Aquele personagem bíblico que sofreu muito, onde Deus conhecia o coração de Jó, e Jó sabia que ele nunca iria perder sua fé, e Satanás, né, o inimigo de nossas almas, ele desafiou Deus em relação a Jó, e Deus sabendo que o ser humano ele não é de todo ruim como nos falam todos os dias, ou seja, o ser humano é uma praga, o ser humano é um vírus, o ser humano não presta, o ser humano tem que ser exterminado da face do planeta Terra. Há 8 bilhões de pessoas, essas 8 bilhões é muita gente, está destruindo os animais, está destruindo todo mundo, ou seja, isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, onde nos é imputado uma culpa de que nós somos o perigo para o planeta Terra, tá? E é muito difícil hoje você tirar essa informação das pessoas, porque existe uma massificação dizendo que o ser humano é o veneno desse planeta. Então, a parábola de Jó, né, a passagem de Jó, não é parábola, né, mas a passagem bíblica de Jó, ela justamente vem trazer a importância da valorização do ser humano em relação à existência dele aqui nesse planeta, mostrando que o ser humano ele pode ser fiel, ele pode ser uma pessoa boa, ele pode ser resiliente, ele pode ser resistente, ele mesmo passando por dificuldade, não necessariamente isso faria com que ele se rendesse ao pecado, como muitos sociólogos promulgam isso intensamente, dizendo que muitas das pessoas hoje que são bandidos, que fazem contravenção, que tentam de alguma maneira ser contra o bom ordenamento social, porque justamente são pessoas vítimas da sociedade. Eu até acredito que uma sociedade que tenha um perfil que não dê condições àquela pessoa vai realmente induzir aquela pessoa a cometer crimes. Mas isso não é de todo verdade, isso é uma meia-verdade. Sendo de todo verdade, e Jó justamente é um exemplo, e Satanás, que é o inimigo de nossas almas, né, o príncipe desse mundo, ele desafiou Deus e disse que a criação dele não prestava e que ele iria provar isso para a criação dele. Então Jó ele foi tentado de seus vários aspectos, vocês conhecem muito bem a história, inclusive com inúmeras feridas pelo seu corpo, fazendo com que até cascalhos fossem utilizados para tirar a coceira, o prurido, a ardência que ele tinha na pele, né? E a síndrome de Jó, ela foi batizada com esse nome porque ela justamente, em boa parte dos casos, ela se assemelha com essa condição clínica apresentada por Jó. Eu só sei que no final das contas, né, Jó venceu tudo isso e ele foi recompensado com o dobro, menos com os filhos, né? Os filhos não foram recompensados com o dobro de tudo, até porque quando a gente perde um filho, a gente não perde, né? A gente ganha uma alma para Deus, né? Então, você que por acaso perdeu um filho, você que, de certa forma, não estou dizendo você, Laís, mas estou dizendo todos aqueles que estão assistindo, né? Se você perdeu um filho, se você está se sentindo muito triste, não fique abalado por causa disso, porque a própria história de Jó mostra que Deus recompensou Jó tudo em dobro, mas os filhos não, ou seja, ele recompensou exatamente o mesmo número de filhos que ele tinha, então não foi em dobro, né? Não foi em dobro, porque para Deus, filho que falece, filho que vai ao encontro do pai não é perda, e sim ganho, tá? Então é importante deixar esse recado aqui para você que de certa forma esteja passando alguma dificuldade. Então, voltando aqui à doença rara, e nossas lives são assim mesmo, né? A gente bota informações históricas, geopolíticas, informações até muitas das vezes do direito, de vez em quando a gente tem, e eu peço auxílio
a amigos aqui advogados para me auxiliarem, a gente poder, então, pelo menos dar alguma informação básica, né, relacionada ao direito. Mas a síndrome de Jó é uma síndrome realmente que causa um desconforto muito grande, está relacionado com altos níveis de IgE, tá? Mas o que a gente costuma ver não são níveis altos como esse, né? Relativo à síndrome de Jó, você tem níveis muito mais altos, né? Muito mais alto que 1.280, do que 2.000, a gente às vezes encontra níveis acima de 5.000, é o que a gente costuma encontrar em nível de IgE com a síndrome de Jó. E você, para fazer um diagnóstico dessa síndrome, você precisa passar por todo um protocolo de exclusão, né? E de inclusão também, né? Porque existem vários sinais e sintomas e achados laboratoriais, tantos de bioquímica, de sangue, e também achados radiográficos, e você juntando tudo aquilo, você consegue então enquadrar aquele paciente numa possível síndrome de Jó, e a partir dali você tenta fazer o sequenciamento genético e detectar determinados genes relativos para que você possa então fechar definitivamente o diagnóstico da síndrome de Jó. Então não é uma coisa simples. Então vamos pensar na possibilidade de que, Laís, seu filho realmente tem um processo alérgico, ele seja atópico, IgE mediado de tipo 1, mediado por linfócito TH2, aquela coisa toda que eu já expliquei. O que fazer nesse caso, né? Primeira coisa é o seguinte, precisamos saber se ele tem sintomas, porque IgE aumentada, tanto a IgE total quanto a IgE específica, elas não indicam que o paciente esteja sofrendo da doença alergia. Isso é muito importante nós deixarmos isso bastante claro, tá? Porque a IgE também, ela pode estar aumentada sem o paciente ter doença nenhuma, mas também ela pode estar aumentada porque o paciente tem verminose, por exemplo. Esse anticorpo IgE, ele é utilizado para combater verminoses. Então, a gente precisa ver se ele tem algum sintoma gastrointestinal que justifique uma verminose, tá? Porque ele pode estar aumentado por causa disso, tá? Descartando essa questão de verminose e ela continua aumentada, a gente tem que dividir em dois grupos, com sintomas ou sem sintomas. Se tiver sem sintomas, não tem que fazer nada, tá? Porque isso é normal, tá? É normal nele. Ou seja, nasceu com essa quantidade de IgE, mas essa IgE aumentada não necessariamente ela interage com as células do nosso corpo e faz com que haja o extravasamento de mediadores inflamatórios, causando assim então os processos alérgicos, tá bom? Então não se faz nada. Paciente sensibilizado não quer dizer que o paciente seja doente. Todas as vezes eu recebo mães aqui apavoradas: doutor, meu filho deu alergia ao leite de vaca, eu devo parar o leite de vaca, a IgE veio altíssima para a proteína do leite de vaca, eu devo parar? Não, você não deve parar o leite de vaca. Ele tem sintomas? Tem sintomas? Não, não tem nada, ele come doce de leite, ele toma leite, não tem nada. Não, se você parar, ele vai começar a ter. Entendeu? Se ele não tem sintomas, se ele tem alergia a leite de vaca, alergia à proteína do ovo, seja lá o que for, e se você parar de dar o alimento, aí sim que ele vai começar a ter, porque nós sabemos que existe um fenômeno imunológico de tolerância que é justamente a ação da ingestão da proteína no sistema imunológico, na interação dessa proteína, que causa um fenômeno de tolerância que a gente não sabe muito bem do mecanismo, mas provavelmente a produção de linfócitos T reguladores que faz isso, né? Ou até também a inibição de determinados receptores de células que produzem mediadores inflamatórios por essas proteínas, fazendo com que não haja interação então, dos anticorpos, e até o uso constante da proteína vai fazer com que a longo prazo haja possibilidade, suposta possibilidade de haver uma diminuição desses anticorpos a longo prazo. Entendeu? Então, a gente tem que primeiro ver, tem sintomas? Não tem sintomas? Não tem que fazer nada. Não tem nariz entupido, não tem garganta inflamada, não tem asma, não tem sintomas gastrointestinais, não tem placas avermelhadas no corpo do tipo urticária, não tem dermatite atópica, não tem, seja lá o que for, não tem que fazer nada. Tem sintomas? Aí sim a gente já parte para uma outra fase. Eu vou me alongar um pouquinho aqui nessa explicação. Tendo sintomas, aí a gente precisa
saber que tipo então de alérgeno aquele paciente está desenvolvendo alergia. É um alérgeno alimentar? É um aerolérgeno? É um mosquito? É um pólen? É alguma coisa assim? A gente precisa então especificar qual tipo de alérgeno e quais são os sintomas que ele apresenta. Se forem sintomas respiratórios, uma rinite produtiva, com prurido, uma rinoconjuntivite, uma asma, com uma inflamação constante da garganta, aí provavelmente esse paciente tem hipersensibilidade aos chamados aerolérgenos. Poeira, acre, mofo são os mais comuns aqui no Brasil, né? Principalmente na região sudeste, onde nós habitamos. Na região sul você ainda tem alguma coisa de pólen em determinadas estações, e também aqui no Rio de Janeiro nós temos as regiões da Serra, né? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que de certa forma você acaba tendo uma concentração grande de pólens ali também e causando manifestações alérgicas por causa do pólen, em determinadas épocas do ano, né? No outono, parte do outono e na primavera. Então você identificando aquele tipo de alérgeno, a identificação ela pode ser feita através do teste de sangue, da IgE específica, lembrando que o exame de IgE específica ele tem uma alta especificidade, ou seja, quando dá positivo, a chance de dar um falso positivo é muito pequena, mas uma média sensibilidade. Então pode ser que não dê negativo e ao mesmo tempo o paciente tenha a doença. E como você pode também fazer o prick test, o teste de pele de punctura, onde você pinga determinadas gotinhas na sua pele e consequentemente essas gotinhas elas vão reagir e vão dar aquelas lesões avermelhadas em alto relevo. E você consegue medir então a intensidade de reação através de uma régua específica ou através de cruzes também, tá? Então, identificando esses alérgenos, aí a gente tem duas coisas a serem feitas, né? O controle de ambiente, que é muito importante, eu não vou me estender aqui em relação ao controle ambiental. Você procura no YouTube, tem vários vídeos nossos, bota assim, controle ambiental alérgicos Brasil sem alergia. Você vai encontrar muita coisa. Muito importante você seguir nossas orientações e entrar então com a medicação sintomática, e se para determinados casos de alergia, você pode fazer a imunoterapia dessensibilizante, ou seja, a vacina. A vacina é o único tratamento que muda a história natural da doença, é o único tratamento que vai ensinar o seu organismo a não ter mais o processo alérgico. Ela vai agir da seguinte forma: ela vai justamente produzir os chamados linfócitos T reguladores, que são aqueles linfócitos T CD3, CD25 que expressam FOXP3, importante vocês gravarem isso, que vão modular o nosso sistema imunológico, muito importante. E ao mesmo tempo, ela também vai estimular a produção pelo próprio linfócito B, via TH2, de um anticorpo chamado anticorpo IgG4, que é um anticorpo neutralizador, é um anticorpo bloqueador, que vai evitar com que aquele outro anticorpo, a IgE, ela haja com muita intensidade, entendeu? Então é basicamente isso. E terminando aqui nosso vídeo, é muito importante você entender que caso seu filho ele tenha sintomas, a gente consiga identificar qual é o alérgeno que está causando o problema dele, e a gente inicie vacina para ele, para tirar vacina e remédio, e ele venha melhorar, aí depois de 2, 3 meses você volta no consultório médico, o médico pede novamente uma IgE para ver se baixou, a IgE aumentou. Ou não aumentou, permaneceu a mesma coisa, ou baixou muito pouco. Existe essa possibilidade também. Mostrando que o que interessa não é o quantitativo da IgE. O que interessa é a resposta clínica que você vai ter em relação ao uso do tratamento, ao uso da imunoterapia. Então, se por acaso você melhorou clinicamente, se a criança não tem mais obstrução nasal, se não tem mais inflamação de garganta, se ela não tem nenhum outro sintoma relacionado ao processo alérgico, é porque a vacina está funcionando, porque a princípio a vacina não mexe na produção do clone de linfócito B que trabalha com a produção da IgE. A vacina ela justamente mexe na produção dos linfócitos T reguladores, que vão regular as citocinas pró-inflamatórias e também as outras células que causam hipersensibilidade, e ela mexe também na produção de clones de linfócitos B via TH2 também, que produz os anticorpos bloqueadores da classe IgG4. Entendeu? E talvez haja uma diminuição a médio e longo prazos do anticorpo IgE depois que você faz a imunoterapia, mas isso também é questionável, porque tem muito paciente aí que faz 3, 5 anos de imunoterapia, vive uma vida maravilhosa, sem nada, sem usar remédio, uma vida completamente normal, e a IgE continua alta. E às vezes até maior.
do que quando ele começou o tratamento. Tá? Então, IgE não é parâmetro de avaliação de resposta clínica de tratamento. Tá bom? Então, eu dei uma aula para você aqui, Laís. E se você não entender, volte atrás e tente acompanhar esse vídeo devagarzinho, passo a passo, porque é muito importante para a melhora clínica do seu filho. Tá bom? Um abraço, obrigado.